Vocês que a coordenação dos trabalhos dessa noite, né, está por conta da Casa Espírita, do Centro Espírita J. Lacerda, que é lá na Vila Minal, tá bom? E depois nós vamos lembrar vocês sobre o lanchinho, tem lá embaixo, ao final. E então nós vamos passar a palavra para a nossa oradora da noite, a Maria Lúcia. Ela é de Ubaia e vai falar em torno da adoção. Seja bem-vinda, Maria. Uma boa noite para todos. Boa noite. Hoje vocês vão voltar para casa com uma boa noite. A terceira boa noite que vocês recebem. Mas é uma alegria estar de novo aqui nessa casa, agradecendo a Deus pelo convite, pela confiança que o Movimento Espírita de Cataguás deposita, nos convidando para partilhar desse evento tão importante que é relembrar Kardec nessa última música que foi cantada. Então nós devemos agradecer muito a Jesus por ter vindo até nós em pessoa e depois, ainda sabendo de todas as nossas carências, enviar Kardec, que é esse bom senso encarnado, trazendo as luzes dessa doutrina para nos ajudar a conduzir os nossos dias aqui. O nosso tema, acabando de aparecer ali, que nós vamos trabalhar sobre a adoção. É bom que nós reflitamos nas mensagens que as músicas nos trouxeram, que as duas primeiras falaram do jovem e da criança. Na terceira, trouxe a mensagem do anel, que é uma mensagem de aliança, uma mensagem de união, que nós possamos valorizar essas fases na vida do espírito e nós, dentro de um lar que temos a oportunidade de acolher a criança e o jovem, trabalhando com eles para que eles possam então se unir a essa mensagem que o Cristo nos trouxe, transformando a vida desses espíritos enquanto passam aqui pela terra. E maravilhoso fecho, cantando sobre o fim dos tempos. Nós falamos muito, há muito já se fala no fim dos tempos, desse ciclo, mas essa música descreve ainda toda a animalidade em que nós nos encontramos e nós nos transformamos, em vez de seres humanos, muitas vezes nos aproximamos dos animais. E é preciso que nós adotemos o título dessa semana, desse mês que se trabalha aqui, que é Educação e Família, que nós adotemos a estrutura da família com um processo educacional que possa nos educar, que nós possamos aproveitar em estar inserido numa família para adotar novas posturas como cristãos e como espíritas que somos para mudar os nossos dias. Nós colocamos numa primeira imagem ali uma criança, mostrando para nós reflexão do que representa os filhos nos nossos lares e o que representam a fase infantil na evolução do espírito. Nós, refletindo do ponto de vista físico, nos nossos lares que se fazem, uma grande maioria, pela união do homem e da mulher, culminando com o casamento, a chegada de um filho nesse lar, quando vem de um planejamento do casal,
é o desfecho que vem concretizar aquela união. A grande maioria das vezes, nós, quando nos casamos, temos vontade de ter os filhos. Então, quando esse filho chega, é um símbolo de que aquela união está realmente se concretizando, de que aquele casal está com a esperança e o compromisso de levar avante aquele ato de se unir um ao outro. Refletir, como nos fala o Espírito Camilo no livro Desafios da Educação, para que a mulher reflita na importância do período da gestação na vida da mulher. Aquele instante em que a mulher abre mão de algumas coisas na sua vida, que ela renuncia a alguns momentos da vida material, para ela poder participar de auxiliar a Deus na chegada de um novo ser. Porque enquanto nós estamos fazendo isso, com amor, com renúncia, estamos planejando a nossa volta, para que alguém também queira um dia nos receber na nossa volta aqui na Terra. Então, é muito importante esse período da gestação, quando já se inicia esse ato de se ligar àquele espírito, que se cria os vínculos durante o período de 9 meses de gestação, onde nós iniciamos esse processo educacional. Então, nós colocamos essa imagem da criança. Em 2017, em maio, no jornal O Globo, ele trouxe uma matéria falando que nós tínhamos no Brasil 47 mil crianças em abrigos, em creches, crianças fora da estrutura do lar. Mas que somente dessas 47 mil, 7.300 poderiam ser candidatas à adoção. Então, apesar de muitos serem os necessitados de serem adotados, poucos preenchem a burocracia que ainda existe para conseguirmos adotar uma criança. Mas essa burocracia também existe em função da fragilidade em que vive a humanidade aqui na Terra, da pouca estrutura que existem os lares que se formam aqui na Terra. Então, há um tempo atrás, pelo menos quando eu ainda era criança, os casamentos duravam 40 anos, fazia-se até bodas de diamante. Hoje, poucos casamentos nós estamos vendo durar 10 anos. Então, a estrutura está frágil. É preciso fortalecer essa estrutura para que possa realmente estar conseguindo fazer essa adoção. Então, vemos hoje, em vez de ter muitos lares formados pelos heterossexuais se candidatos à adoção, estamos percebendo hoje uma grande quantia de casais homossexuais candidatando-se a adotar uma criança. Vamos trabalhar sobre isso durante a nossa fala. Primeira coisa que nós colocamos ali: quando quer adotar uma criança, consulte o seu mundo íntimo. Antes de se iniciar e de querer realmente candidatar a adotar uma criança, trazer para o seu lar alguém que não é do seu grupo consanguíneo, é preciso que nós façamos essa consulta íntima. Por que nós queremos adotar uma criança? O Espírito Camilo nos coloca isso no livro que nós nos baseamos para o trabalho, que é Minha Família, o Mundo e Eu. Um livro maravilhoso, onde ele aborda desde o início até o final sobre os casamentos, sobre as dificuldades no lar, sobre as dificuldades morais, sobre os filhos em expiação, os lares quando recebem os filhos homossexuais, sobre a escolaridade, a profissionalização dos nossos filhos. Então é uma obra muito boa.
Então ele nos faz refletir ali o que nos leva a querer adotar um filho. Cá para ficar mais perto. Desejo dar amor e lar a alguém que não tenha? Será que quando alguém quer adotar um filho, a primeira coisa que passa no pensamento e no coração é isso? Eu estou vendo alguém sem um lar e quero oferecer o meu lar para poder estar acolhendo esse espírito, encaminhando esse filho em todo o seu processo educacional durante essa encarnação. Ou então, nós pretendemos preencher algum estágio de carência humana. Será que nós queremos trazer uma criança para preencher a nossa carência? Ou nós queremos estar dando suporte para preencher aquele que se encontra numa situação vulnerável, num abrigo ou fora de uma família necessitando de um amparo? Precisamos refletir sobre isso, porque Camilo coloca para nós lá, quando eu desejo adotar, o desejo de adotar vem precedido de muitas exigências, fica claro que no que menos se pensa é na criança necessitada de uma referência familiar. Tudo leva a crer que não se trata de dar uma família a uma criança, mas sim uma criança para alegrar uma família. Nessa colocação de Camilo, ele nos faz refletir sobre essa situação. Nós queremos olhar o nosso lado ou o lado do necessitado? Estamos enxergando que trazer aquele filho para junto de nós vai, além de preencher a nossa vida, nos dar a oportunidade de contribuir no processo educacional de uma criança? Ou estamos querendo preencher uma fragilidade nossa, uma carência, uma solidão? Porque se for para preencher só uma solidão, nós podemos adotar outras coisas. Nós podemos buscar um curso para fazer, podemos participar de trabalhos assistenciais, podemos adotar um animal, quem gosta. Porque hoje nós estamos vendo, não com nenhuma crítica a quem o faz, mas é preciso refletir quem hoje está valendo mais para nós. É o cão, o gato ou uma criança? Porque adotar uma criança, nós estamos falando aqui, não significa que eu preciso adotar uma criança e levá-la para dentro do meu lar. Adoção não significa só isso. Não é quando eu não posso ter um filho e quero preencher essa necessidade que tenho de ser mãe e quero então encontrar uma criança para trazer para o meu lar, para ficar como se fosse um filho gerado por mim. O convite da adoção é adotar a educação de alguém, adotar o suporte às necessidades físicas de alguém, é abrir mão da própria vida para dedicar um tempo para alguém que necessita de nós. Então nós podemos adotar em várias circunstâncias. Aqueles que são profissionais podem adotar uma criança para cuidar. E nós vemos assim hoje uma preocupação muito grande das mídias, associações que têm surgido, tudo em função da preocupação com o animal. Deve ser sim nossa preocupação. É um ser que está ao nosso lado, que nos cabe também cuidar, respeitar. Mas no livro dos Espíritos deixa muito claro para nós que Deus não desampara os animais, que Deus supre a necessidade deles como suprem a nossa. E nós estamos muitas vezes largando de lado as necessidades dos homens e querendo fazer o papel de Deus. Então, além de querer ter um cão, vamos também adotar uma criança.
Vamos olhar as crianças que estão lá nos abrigos, 47.000 que foram levantadas, que precisam de pessoas que as adotem. Ah, eu sou um dentista, eu vou adotar uma criança para eu cuidar ao longo da minha vida. Eu vou cuidar dessa criança desde pequenininha até enquanto ela for um adulto, tratando dessa criança que não tem recurso financeiro. Falando do ponto de vista material, que a adoção não é só do ponto de vista material. Mas você é médico, adote doar um dia então do seu mês de trabalho para ir lá numa dessas creches, numa dessas instituições que alberga as crianças e vai lá olhar as crianças, encaminhar para fazer o exame de fezes, o exame de urina, para acompanhar o pulmão, o coração. Isso também é adotar a criança. Que todas as instituições que albergam, seja criança ou seja um idoso, têm carência financeira de se contratar profissionais. Então nós já temos o conhecimento, já temos a formação em área, seja ela da medicina, da odontologia, da psicologia, da fisioterapia. Qual abrigo, qual ILPI que não precisa de um fisioterapeuta? Que não precisa de um psicólogo que se dispõe a ir lá ouvir aquelas vozes, que às vezes não tem nem família para ir lá visitar. Então, adotar alguém não é tão difícil assim. Não trouxemos esse tema para querer incutir na cabeça de vocês que nós precisamos adotar alguém para levar para dentro do nosso lar. Não, nós podemos adotar financeiramente, emocionalmente, conduzir alguém para uma vida melhor. Quantas instituições tem aí descobrindo talentos, encaminhando pessoas que não tem ninguém por elas para ser alguém na vida? Então vamos refletir nisso. Talvez muitos de nós poderíamos estar fazendo muito mais do que fazemos. Então, Camilo nesse livro vem fazer com que a gente possa refletir nisso. Será que Deus nos obriga a adotar? Tem algum lugar, alguma obra básica que fala disso? Não. Deus não nos obriga a nada. Nem o católico, nem o protestante, nem o evangélico, nem o espírita é obrigado a adotar. Muitas pessoas têm até trauma disso, por problemas que já tiveram nas famílias, por ter tido alguém que adotou, não foi bem sucedido. Por isso que nós falamos que não precisamos adotar e levar para o nosso lar. Então não existe nenhuma obrigação, não existe nenhuma necessidade e nada Deus nos obriga. Nós somos seres livres, somos livres pensadores, livres para tomar as nossas decisões, mas não somos livres a fugir do nosso planejamento reencarnatório e deixar de lado coisas com as quais nos comprometemos antes de vir para cá. Não é à toa que nós fomos encaminhados para uma doutrina aberta, como é a doutrina espírita. Não fazemos ideia do quanto a doutrina espírita abre a nossa mente e nos esclarece de como trabalhar a nossa melhoria aqui, que nos faz olhar de uma forma periférica. Nós deixamos de ser como éramos, como aqueles animais que você saía de charrete, colocava aquele tapa-olho no cavalo para nada distrair sua mente. Aí ele tinha um foco. Mas a doutrina não, ela abre o nosso olhar, para que nós possamos olhar tudo e não focar a nossa vida num único caminho. Sair do egoísmo, parar de pensar só na nossa família, parar de pensar só no nosso lar, só na nossa casa espírita. É admirável quando o movimento espírita consegue, como Cataguás faz, os eventos em conjunto, porque nós temos, cada um trabalha a nossa casa, mas não podemos esquecer de que a missão do espírita é igual, nenhuma casa supera a outra, e são poucas as cidades que se consegue fazer um trabalho assim. A minha, por exemplo, não conseguiu. Tentamos e foi um fracasso. Por que é um fracasso? Ainda é a nossa vaidade, o nosso orgulho de pensar, não, lá na minha casa é melhor.
Nossa, a semana espírita que eu faço no Paz Luz é melhor que a do J. Lacerda. Aqui vocês estão fazendo um evento em conjunto. É um passo para que nós possamos estar, pelo menos, iniciando um processo de união, para chegar à unificação como Bezerra de Menezes nos pede. Então, fica aí o nosso questionamento. A criança adotada precisa necessariamente ser levada para a casa dos pais adotivos? Já até antecipamos e comentamos. São muitas as necessidades que tem uma criança do ponto de vista material, do ponto de vista social, de mostrar aquele espírito. Quem trabalha às vezes com evangelização de criança carente, que agora não pode mais usar esse termo carente, que agora é vulnerabilidade. Se você usa carente, está pressupondo que está diminuindo, precisamos acompanhar, além da doutrina, acompanhar também os processos que surgem lá fora, para que nós não venhamos a cometer falas errôneas e que possam pensar que o espírito está querendo diminuir a evolução do trabalho do SUAS, que tem evoluído muito, graças a Deus. Então, quando você fala de carente, nós imaginávamos o carente, aquele necessitado material. Enquanto a doutrina nos mostra que nós somos todos carentes como espíritos, principalmente a carência maior que nós temos é a do afeto. E essa carência tem crescido porque nós estamos pouco nos permitindo relacionarmos com os outros. Não estamos considerando a lei de sociedade. Estamos deixando que a tecnologia, que vem num avanço enorme, suprir esse lado. E aí nós continuamos carentes, mas não nos damos conta disso. Então hoje podemos usar esse termo para nós como espíritos. Quem trabalha em reunião mediúnica percebe isso. Carência de oração. Quando vamos dialogar com o espírito, que para nós ali nós imaginamos que estamos auxiliando um irmão nosso necessitado, enquanto o auxílio é maior de quem atua, quando nós oramos em benefício daquele que vem ali, ou num grau de dor, que nunca aprendeu a dedicar o tempo aqui à oração, e a luz que aquele espírito percebe em torno dele, nós podemos trazer isso para nós. Quando nós oramos, quando nós conseguimos entrar no ambiente de uma casa, desvincular dos nossos objetos particulares, porque ainda não conseguimos fazer isso. Aqui, em qualquer outra casa, quando se fez o silêncio aqui, quando Hércules pegou o microfone e nos convidou a silenciar. Até aquele instante, muitos de nós estávamos conversando. Poderíamos não estar falando do que ia acontecer aqui. Poderíamos estar falando de nada que tenha a ver com a doutrina. Então, nós fazemos isso de uma forma até irrefletida. Porque se nós pudéssemos ver o que a espiritualidade preparou, o ambiente aqui a nível espiritual, que não nos é dado perceber, muito dos pensamentos que nós jogamos aqui antes do trabalho ser iniciado, prejudicou o que a espiritualidade preparou para atender a nós encarnados e aos desencarnados que trouxeram para cá nessa noite. Então nós precisamos refletir que às vezes o silêncio, pelo menos exterior, vai nos fazer remeter ao interior. Quando então nós estamos deixando de pensar nas nossas coisas particulares e elevamos a Deus o nosso pensamento em prece, nós nos ligamos aos benfeitores que estão naquele local. Então, a influência espiritual nas nossas vidas, nós escolhemos quem nós queremos por companhia, pelos pensamentos e pelos desejos que partem de nós nos nossos sentimentos.
Então, podemos adotar, até por meio de oração, orar pelos lares que se encontram em dificuldades. Às vezes moramos ao lado de um casal que briga muito, que tem problema em casa, briga com o filho, briga marido e mulher. Nós não podemos, pela lei, ir lá e interferir. Pela lei do homem, não. Mas pela lei de Deus nós podemos. Não interferir na forma deles viverem, mas orar por eles. Porque a Joana de Ângeles não nos diz que quando nós oramos num prédio, todos se beneficiam através do culto do Evangelho no lar? Então, esse é um trabalho que todos nós podemos fazer. Quando estamos fazendo o nosso Evangelho no lar, pedir pelos nossos vizinhos, pedir pelos que estão em volta. É uma forma de estar acalmando o nosso coração e nos aproximando de Jesus, porque Ele está próximo de nós. Nós falamos assim, precisamos fazer o Evangelho no lar para trazer Jesus para o nosso lar. Ele já está. Mas nós precisamos criar condições para percebermos que a providência divina está ali se fazendo presente. Assim é em tudo na nossa vida. Devemos esconder da criança que ela é adotada? Porque muitas vezes nós queremos adotar um filho, se nós somos brancos, queremos adotar uma criança branca, de preferência que tem uma proximidade na cor do olho, do cabelo, da estrutura. Ou então, se nós somos negros, queremos uma criança negra, queremos uma criança que venha do nível social parecido com o nosso. Por isso que Camilo falou, quando a exigência se faz muito grande, tem que pensar, eu estou pensando na criança, eu estou pensando em mim e o que eu quero projetar para a sociedade. Então, qual tipo que nós vamos adotar? Será que nós estamos preparados para adotar alguém que venha de um nível de escolaridade social diferente e acolher realmente como alguém do seio da minha família? Tem no livro Sexo e Destino, o capítulo 7, que lá conta o caso de Marita, uma criança que foi adotada numa circunstância porque a casa, o casal, tinha uma auxiliar, uma jovem, que gostava de pagar lá à noite, da vida noturna, e nas suas saídas, ela era uma funcionária exemplar, mas nos seus momentos livres, ela saía até que aconteceu que ela engravidou, e ela veio a desencarnar por meio do suicídio. Por mais que a família, os patrões, tentando ajudar, querendo saber quem era o pai, que ela não contou, e ela adoeceu, ela foi para o hospital, teve todo atendimento, mas ela faleceu. Então, aquele casal, que já tinha uma filha, adotou essa criança. Mas não contou imediatamente para a criança, na idade logo infantil, que ela era adotada. Quando a menina fez 11 anos, a mãe adotiva foi revelar então a sua origem. Falar da mãe, que a mãe faleceu pelo suicídio, mostrando fotos. E isso causou na vida daquela criança um sofrimento muito grande. Porque ela cresceu pensando que fosse uma filha natural. A ela foi dado tudo que era dado a outra irmã. Frequentava as mesmas escolas, se vestiam do mesmo jeito. Mas nós sabemos das transformações que acontecem na adolescência. Então, aquela irmã, que era filha natural, ao saber de que a outra era adotiva, as coisas se transformaram. A mãe procurava dar um pouco de afeto à menina, mas quando a filha natural se aproximava, a mãe mudava também a sua atitude. E aí foram muitos sofrimentos que veio a acontecer com essa jovem. Aí ela, aos 17 anos, teve que ir trabalhar e não teve as mesmas oportunidades que foi dado à filha natural. Então, se nós temos filhos e resolvemos adotar
e trazer para dentro do nosso lar aquele filho que nós estamos adotando, nós temos que adotar também as mesmas posturas. Se a postura é de disciplina, vale para o filho natural e vale para o filho adotivo. Se o pensamento é vida escolar, vale a mesma coisa. Precisamos respeitar as necessidades dos dois. Não devemos mimar uma criança que veio de um meio social vulnerável só porque ela tem uma condição material inferior. Aí nós não podemos suprir aquilo que ela não teve, porque precisamos nunca esquecer. Tem que ter um olhar que ali está um espírito. Estamos aqui refletindo como espíritas, com o conhecimento da doutrina espírita, que não estamos pegando ali uma criancinha que poderia ser o nosso bibelô para suprir o nosso tempo, mas que estamos trazendo ali um espírito em caminhada evolutiva. Então, quando nós mimamos uma criança, quando nós tentamos suprir necessidades que aquela criança não teve, através de cuidados especiais, no sentido de paparicar, nós não estamos auxiliando, nem os nossos filhos naturais. Não podemos suprir a nossa ausência no lar, trazendo presentes materiais para os filhos. Quando são os pais que trabalham fora a semana inteira, tenho comigo 2 colegas de trabalho do sexo feminino, que todas duas os maridos trabalham fora a semana inteira. E todas contam que todo final de semana eles trazem um presente para os filhos. Tem uma que vai ter um outro filho agora e disse que ela não vai poder fazer os 2 quartos, porque ela tem um quarto que só guarda brinquedo da menina dela. Então, quer dizer, se nós fazemos isso, será que com isso nós estamos fazendo bem para essa criança, que pensa como criança, que não tem maturidade, aquele espírito naquela época, que pensa que toda semana vai receber alguma coisa, que quando chega o dia das crianças, nós levamos as crianças dentro de uma loja para escolher o que ela quer, mas não trabalhamos antes com ela qual o nível do presente que ela pode escolher. Então, nós precisamos pensar como espíritas que nós estamos cuidando de um espírito. Quando Jesus disse lá, vinde a mim as criancinhas e não as impeçais, ele estava nos dizendo, tragam para perto de mim e vai se aproximar de mim aqueles que guardem a simplicidade e a inocência de uma criança. Ele não estava dizendo que eram as crianças em si. Então precisamos refletir sobre a mensagem que o Cristo nos passou. Então, ser pais e pensar em processo educacional, a família dentro desse processo, valorizando essa oportunidade da existência no corpo físico, é tarefa bem complicada. Porque muitas vezes nós não damos conta de nos dirigir individualmente. Erramos conosco mesmo. Quando tem a nossa mão, tem que pensar no terceiro, porque nós confundimos o que é amar. Jesus nos amou e Deus nos ama muito. Mas por que está lá na pergunta, não sei se é 467 do Livro dos Espíritos, Deus nos ama demais, mas Ele permite que os espíritos inferiores, imperfeitos, nos influenciem. Por que Deus permite isso? Por que está lá, acho que na 495, que chega um momento que o nosso protetor espiritual afasta de nós? Mas Ele não recebeu a incumbência de cuidar de nós? Recebeu. Mas nós estamos ouvindo os conselhos que Ele nos dá? Nós estamos atentos? Porque está sempre soprando ao nosso ouvido aquele que quer nos auxiliar e aquele que quer nos desorientar. Então está lá na questão que eles dão até um exemplo. Um homem
que os espíritos não podem ter atos materiais. Atos materiais são os nossos. Mas eles podem nos inspirar e nos levar a alguma ação. Então, se tem numa rua alguém que perdeu lá uma carteira com dinheiro, os espíritos não colocaram aquela carteira lá, mas eles podem nos inspirar, passar naquela rua e apoderar daquele dinheiro, que não é nosso. Mas ao mesmo tempo tem outros que nos protegem, que também nos inspiram a encontrar aquela carteira, aquela quantia, que é citado lá, uma quantia de dinheiro, e desejar devolver ao dono. Qual a atitude que vai ser tomada? Nós somos livres. Deus nos deu o livre arbítrio, a liberdade de arbitrar a decisão que nós queremos. Então, nós vamos decidir, a escolha é nossa. Deus permite que a escolha seja nossa exatamente para que nós possamos usufruir dos méritos. Porque se fosse para chegar e falar, não, ó, você vai passar, vai pegar essa quantia e vai entregar para o dono, você tem que obedecer. Nós estaríamos simplesmente cumprindo ordens. Assim como aqueles que vêm ao nosso lar para nos desviar do caminho, muitas vezes recebem ordens de espíritos que nós prejudicamos no passado. Então, nós temos que fazer escolhas conscientes. Então, não precisamos e não devemos esconder de uma criança que ela é adotada. Passamos agora a identificar sobre o problema reencarnatório, do ponto de vista da reencarnação, como devemos analisar esse assunto. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, tem uma mensagem intitulada Os Órfãos. É como se esse instrutor espiritual que deu a mensagem estivesse falando para nós. Ele nos fala assim: se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que hajam órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Então não é à toa que existe a criança nessa condição. Lembrando da justiça de Deus. Não é injustiça de Deus uma criança nascer e estar nessa situação. Nós vamos perceber isso mais à frente. Porque Deus é justo e Deus ama a todos os seus filhos. Mas está nos exortando a servir de pai àquele que não tem. Seja no nosso lar, ou seja onde essa criança esteja. Porque sentir solidão é muito triste. Uma coisa é nós gostarmos de estar sozinhos para ler o nosso livro, para ouvir a nossa música, para preparar o nosso trabalho no centro, a nossa aula de evangelização, o nosso estudo. Aí nós precisamos estar sozinhos, sem barulho, sem ninguém assistindo um futebol alto, ou então sem ter alguém batendo um barulho dentro de casa. Isso é uma coisa. Agora, aquela solidão de estar sozinho e não ter ninguém por nós para conversar conosco, para nos auxiliar, isso é muito triste. Se isso é triste para nós que já somos adultos, imagine para uma criança e para alguém que está entrando numa fase da adolescência. Então, precisamos nos colocar no lugar dessas crianças e compreender o quanto faz falta. Você que tem habilidade para fazer brincadeira, de pintar como um palhaço, vai lá, vai cantar. Nós vemos isso nos hospitais, que as pessoas vão lá para trabalhar com as crianças que sofrem de câncer. O quanto que leva alegria para aquelas crianças. Então, ser só é muito triste. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada. Evitar que ela sofra fome e frio. Dirigir-lhe a alma, a fim de que não se desgarre para o vício. Preparação para impedir que nós caiamos nos erros é a fase infantil.
para receber orientação nova. Então, é uma fase extremamente importante. E muitas vezes, uma visita a um abrigo, adotando de auxiliar essas crianças, pode estar levando a elas um caminho novo. Esses que trabalham com esporte, muitos jogadores que aposentam e abrem escolinha de futebol, uma escola de música, porque a arte trabalha o interior do espírito. Quanta coisa tem para ser feito sem se adotar uma criança no lar. Pode se adotar de uma periferia, ensinar a criança a jogar futebol, ensinar a criança a tocar violão, ensinar as crianças a trabalhar uma pintura, tirar dentro delas os valores que elas têm para poder estar sendo colocado para fora, e nós, ao observarmos as suas necessidades, trabalharmos as suas carências espirituais. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorrei vos foi muito cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Se nós soubéssemos, vou socorrer essa criança, que foi meu pai numa outra encarnação, foi meu filho, ia perder o mérito da nossa tarefa e do nosso trabalho. Quem são os espíritos necessitados de adoção? Quem são os espíritos que passam por essa situação? O que nós fazemos para nos levar a uma situação de necessidade dessa? Camilo nos coloca: espíritos que se complicaram no lar antigo, foram filhos cruéis ou indiferentes para com seus genitores, seres que agrediam ou lançavam amargura os que deles dependiam. Não tem isso hoje? Muita ingratidão, muita aspereza, muita violência dentro do lar. Passamos por isso. E nós estamos realmente querendo educar os nossos filhos, ou estamos abrindo mão disso? Em nome de que o mundo está difícil, que os tempos agora não são igual era antigamente, porque hoje não se consegue mais fazer uma criança respeitar. Isso não é verdade. Muitos professores falam que as crianças hoje não respeitam, mas ainda existem professores que se fazem ser respeitados. Desde que o corpo educacional, pedagógico, a estrutura da escola trabalhe todas com o mesmo objetivo. Porque se eu tiver uma escola particular e eu pensar só no número de alunos que está pagando a mensalidade para a minha escola, não consigo educar mesmo não. Agora, se todos ali tiverem o mesmo objetivo, é possível dar o apoio ao professor que está dentro da sala de aula para ele continuar a ser respeitado. Então, hoje nós estamos vendo crianças se transformando em criminosos, em bandidos, fazendo que nós fiquemos acuados diante das crianças, porque muitos de nós encarnados abrimos mão de nos educar como espíritos e de educar aqueles que estão conosco. Muitas vezes abrimos mão até de falar da doutrina espírita dentro de casas espíritas. Muitos pensam que não pode falar abertamente muitos assuntos na tribuna, porque recebemos pessoas nas nossas palestras que não são espíritas. Toda semana, se vocês pedirem para levantar o dedo aqui, vai ter gente nova. Mas se a pessoa foi encaminhada pelo seu protetor para uma casa espírita, não é para ouvir de espiritismo? Não é para falar de tudo que essa doutrina liberta aquela alma? É para isso que nós somos os obreiros de Jesus. É isso que ele espera de nós. Não criticando as outras religiões, mas mostrando do que a nossa pode fazer para nós que estamos aqui. Então não devemos abrir mão disso. Outros que foram déspotas sociais,
que vos valeram de suas posições administrativas ou políticas para espezinhar, para submeter ao abandono a muitos aos quais deviam orientação e proteção. Quem vem aqui para o corpo físico para trabalhar como administrador público não cai de paraquedas. No livro, me parece que é Terapêutica de Emergência, tem uma mensagem da Joana de Ângeles que ela trabalha sobre isso. Estamos vivendo hoje um dia anterior ao dia que usaremos da nossa liberdade de exercer o voto e trabalhar a nossa cidadania. Está nas nossas mãos escolher os futuros que vão ficar 4 anos agora no Senado, nas câmaras de deputado, seja ela Assembleia Estadual, Federal, e que vai coordenar o nosso país, dirigindo como poder máximo, que é o presidente da República. Então nós precisamos refletir sobre isso, no sentido de pensar quem poderá fazer o melhor para a nossa sociedade nesse momento, porque nós somos, além de espíritas, nós somos cidadãos. Não estamos aqui para falar de política. A casa espírita deve ser apolítica, mas nós somos cidadãos que temos esse compromisso. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma página, parece que Emmanuel trabalha lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que ele faz uma pequena abordagem sobre essa responsabilidade do cidadão enquanto espírita. Então, muitos que estão hoje, nós estamos observando, que deveriam estar fazendo o papel de acolher a sociedade, de fazer o bem para melhorar a educação nas escolas, a saúde, e estão desviando o que se arrecada para o bolso pessoal. Então, são espíritos que não estão valorizando a posição que ocupam. Dia virão que estarão abandonados em abrigos, sofrendo, por escolha própria, a consequência do que fizeram, do que deixaram de fazer. De quantas crianças deixaram hoje sem lar, sem escola. Então, nós, quando tomamos consciência do mal que nós fizemos, nós solicitamos a Deus a bênção e a misericórdia de nos permitir resgatar, sentir na própria pele o dano que causamos ao outro, para que possamos realmente, nessa descida, nos erguer novamente. Então, muitos que estão hoje aí são desses. Muitos que estão hoje morando na rua, moradores de rua, dependendo do trabalho do SUAS, que as prefeituras têm projetos com verbas para acolher o morador de rua, que estão lá não é porque muitos não têm família, e não é porque as famílias não querem, mas é porque não valorizaram ter uma família. Querem passar por essa situação para valorizar de novo o lar. São escolhas que nós fazemos para estarmos nos reaproximando da lei de Deus. Porque espiar é isso. Espiar é nos reaproximar, é passar por situações que façam despertar em nós o desejo de reaproximar da lei de Deus. Outros mais que foram parricidas e matricidas. Como nós estamos vendo isso ultimamente? É lógico que hoje os meios de comunicação estão permitindo chegar até nós as notícias em tempo hábil, que não tínhamos há um tempo atrás. Se dependesse só de ler nos jornais, muitos de nós não ficariam sabendo. Então hoje nós temos condição de que as notícias cheguem até nós, e é alarmante a quantidade de casos que tem acontecido ainda nessa situação. Podemos imaginar que passado espiritual envolve esses espíritos que passam por essa dor. É por isso que encontramos pela humanidade afora
os lamentáveis casos em que muitas mães sentem aversão a seus filhos logo que se certificam da gravidez. Às vezes não precisa nem receber no braço. Quando já se liga aquele espírito que vai nascer, a mãe já sente repulsa. Como pode isso acontecer? Não sabe ainda. Nem o sexo, não conhece a imagem, não sabe nada. E isso não acontece, só percebe isso quem é espírita. Muitos foram do conhecimento da doutrina, nós estamos observando. Quantas mães que levam a gravidez, não abortam, mas assim que nasce não quer nem ver a criança, entrega para adoção. Já foi um passo. Não abortou, sentiu aversão e já entregou para adoção. Já houve uma pequena aproximação, um ato de ligar, porque aos 9 meses da gestação já fez com que aquelas duas almas se aproximassem e se suportassem, iniciando ali um ato fluídico. Mas isso acontece muito. Outras que tentam matá-los, e algumas vezes conseguem, como se vissem nelas criaturas perigosas que no passado agiram contra elas. Por que isso? Porque o nosso campo mental registra através do nosso perispírito todos os atos da nossa vida. Então, nós não podemos fazer a leitura física. Não conseguimos identificar o nosso passado por uma lembrança, como lembramos das músicas que foram cantadas aqui. Mas o sentimento fica registrado. Quando encontramos com alguém e não sentimos simpatia, sem saber nada da pessoa, se você tem uma antipatia gratuita, em algum momento nós já cruzamos. Ou o sentimento que ela traz nos faz lembrar de outros com os quais nós convivemos e não tivemos um bom relacionamento. Então esse sentimento de tudo que nós registramos ao longo da nossa existência, fica ali marcado. Então precisamos retornar com aqueles com os quais nós praticamos atos errados, ou praticaram conosco para o exercício do perdão, mas então esse sentimento está ali. Então nós vemos muitas vezes casos de madrasta matando enteados, de filhos, casos que nos causam um certo pavor de pensar, como é que pode? Mas é porque nós já estamos sentindo amor no coração. Nós já vemos a gestação e a maternidade com outros olhos. Mas aqueles que não conhecem a doutrina espírita e que ainda não têm essa visão, é natural isso acontecer pelo envolvimento desse passado. Quantas genitoras que abandonam os filhos e desaparecem na poeira do mundo, como quem foge de um velho malfeitor? Aquele sentimento é tão forte que nos causa pânico. Quem leu o livro Missionários da Luz, viu como que é ao sair do corpo físico à noite, que Adelina e Raquel, que eram um casal, viviam no mesmo teto, dormiam na mesma cama, mas são espíritos individuais, cada um com seus valores. E nós acompanhamos durante a leitura lá do capítulo, como que Adelino tinha pavor quando Segismundo aproximava dele. Porque estava ali o malfeitor do passado, aquele que o assassinou. Ele não conhecia, ele não sabia que ali era o seu assassino, mas ele sentia e ele ficava apavorado com a aproximação de Segismundo. É mais ou menos isso que acontece através da gestação, quando está chegando por nós. Quantas mães, embora mantenham seus filhos consigo, sentem mórbido prazer em fustigá-los, em maltratá-los, como se exercesse estranho poder de vingança? São outras situações. Temos nos nossos lares espíritos por filhos
que nós temos afinidade, mas temos também nos nossos lares espíritos com os quais nós não temos um bom relacionamento, não tem afetividade. Então nós passamos uma vida inteira, tudo que aquele filho faz nós criticamos. Criticamos a vida escolar, criticamos as namoradas ou os namorados que arrumam, criticamos a profissão que escolhe, como se estivéssemos ali tendo prazer de alfinetar aquela alma que está do nosso lado, enquanto deveríamos estar acolhendo. Então, são processos que vão sendo construídos para poder estar apagando esse passado que existe, essa nuvem de fluidos negativos que nós albergamos com os nossos sentimentos. Os espíritos que reencarnam no mundo, portadores dessas marcas do pretérito, que os predispõem às diversas orfandades, seja ela biológica, social ou sentimental, trazem em seu âmago as amarguras que deverão sofrer, ainda que sejam bem cuidados pelos pais adotivos, mesmo quando recebem amor dos que os aconchegam em novo lar. São como cicatrizes que recordam a quem as possui os fatos que a propiciaram o seu surgimento. Muitos de nós, quando crianças, tomamos tombo. Quem queria aprender a andar de bicicleta, então, quantos tombos? E às vezes nós machucamos e fica aquela cicatriz. Toda vez que nós olhamos para a cicatriz, nós lembramos, isso aqui foi um tombo lá naquele morro, lá naquela rua. Eu estava jogando bola, estava escorregando no morro, naquelas esteiras que a gente fazia com as folhas de árvore que caíam, nas gangorras que nós fazíamos em árvore. Quem é aí um pouco mais experiente lembra que os de hoje, as crianças de hoje não estão conhecendo o prazer de brincar com as coisas naturais, porque nós estamos não propiciando isso para elas. Então nós lembramos. Então aquele espírito, quando ele está passando por isso, é como se ele estivesse lembrando dentro dele algo que está mostrando: estou passando por isso porque eu já fiz algo que me faz merecer passar por essa dor. São as cicatrizes da nossa vida. Amados, colocamos aqui para nós encerrarmos, como nós falamos no início, a questão de adotarmos novas posturas de vida, que nós possamos, nessas oportunidades em que fazemos eventos no nosso movimento, para adotar Jesus realmente como nosso mestre, para adotar Jesus como nosso irmão, nosso educador maior. Não Jesus, aquela imagem de homem que a mídia nos traz, mas a mensagem que ele nos trouxe. E aqui João coloca no seu evangelho, no versículo 2 do capítulo 3, assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quando essa luz divina e esse Cristo que existe em nós crescer, aquele menino Jesus crescer dentro de nós através da sua mensagem, da adoção da sua mensagem como cristãos, que nós nos declaramos ser, aí sim Jesus vai nascer dentro de nós. E nós vamos sentir os valores desse Cristo que nós tanto falamos. Então ele vai se manifestar em nós, e as pessoas vão poder perceber que ali está um espírita cristão que tem as verdades de Jesus perto. Que ele possa nos abençoar, nos fortalecer a todos, e que possamos realmente fazer com que esse menino Jesus cresça dentro dos nossos corações. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, compartilhando com vocês essa mensagem desse livro,
e que guardemos esses ensinos conosco, porque nós ainda somos órfãos e Deus está nos adotando, que nós possamos compartilhar e ser os obreiros e os co-criadores, levando a todos a mensagem que aqui nós aprendemos. Muito obrigada.